Livro de 1 Crônicas, capítulo 7. Primeiro livro das Crônicas, do versículo 20 ao versículo 27. Você acha 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 as Crônicas, mas nós vamos ler 1 Crônicas, capítulo 7. Era filho de Efraim, Sutela. De quem foi filho Bered? De quem foi filho Taate? De quem foi filho Eliada? E de quem foi filho Taate? De quem foi filho Zabade? De quem foi filho Sutela? E ainda Ezer e Eliade, mortos pelos homens de Gate, naturais da terra, pois eles desceram para roubar o gado destes. Pelo que por muitos dias o chorou Efraim, seu pai, cujos irmãos vieram para o consolar. Depois coabitou com sua mulher, e ela concebeu e teve um filho, a quem ele chamou Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. Sua filha Sera, que edificou Bet-Eron, e a de baixo e a de cima, também a Uzem, Sera. O filho de Berias foi Refa, de quem foi filho Rezefe, de quem foi filho Tela, de quem foi filho Taã, de quem foi filho Ladã, de quem foi filho Amiúde, de quem foi filho Elisama, de quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. Vamos ficar de pé, vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, perdoa, Senhor, a multidão de nossos pecados e nossas transgressões. Pai amado, peço que o Senhor nos ajude com a sua palavra. Fale ao nosso coração. Fala, Senhor, a nossa vida. Nos ensina, Senhor, nos instrua, nos console, nos exorte através da sua palavra. Cuida, Senhor, de cada vida, cada alma aqui nesta noite. Abençoa também, Senhor, nossos queridos e queridas que não puderam estar aqui. O Senhor esteja cuidando de cada um, Senhor. Cuidando daqueles que estão de viagem, cuidando daqueles que estão se recuperando, Senhor, de suas enfermidades. E também, Senhor, zelando por aqueles, ó Pai, que têm sido mesmo, Senhor, aprisionado pelas suas fraquezas. Mas eu peço que o Senhor esteja ajudando a cada um, Senhor, e trazendo para a sua casa, para ouvir, Senhor Deus, a sua palavra. Pai querido, obrigado pelas orações, pela sua palavra que já foi lida, e também, Senhor, pelos hinos, pelos cânticos, que tudo, Senhor Deus, seja de fato para honrar e bendizer o teu santo nome, ó Pai. Pai amado, nos abençoa e nos ajuda. Em nome de Cristo, o Senhor e Salvador, é que oramos, sempre agradecidos. Amém, Pai Celestial. Podeis sentar. Abraão foi um homem chamado por Deus
para ser o pai de muitos filhos. Abraão foi chamado por Deus para ser pai e também para ser o pai da fé. Teve um filho chamado Isaque, o qual recebeu a promessa e gerou 2 filhos, Esaú, o vermelho, e Jacó. E dentre desses 2 filhos, um deles era aquele que ia ser o patriarca. Jacó foi o patriarca, o pai das 12 tribos de Israel. Rúben, Simeão, Levi, Judá, Naftali, Gade, Azer, Isacar, Zebulon, Efraim, José e Benjamim. Abraão, Isaque, Jacó, as 12 tribos de Israel. Todos estes receberam uma promessa. Todos estes, meus irmãos, receberam de fato uma promessa de Deus sobre eles. E sobre Abraão foi colocada uma promessa, a palavra de Deus nos ensinar, que serão benditas todas as famílias da terra por causa de Abraão e o Deus de Abraão. Quando você pensa do Egito, quando Deus, pelo seu beneplácito, pela sua vontade, Ele levou o José até o Egito. E lá no Egito, antes de chegar a ser o governador do Egito, primeiro ele passou pela casa de Potifar, como escravo. Depois da casa de Potifar, ele caiu na masmorra real. E aí sim, depois da masmorra real, ele foi levado a ser o governador do Egito, o salvador do mundo, por causa da grande fome que assolaria o mundo. Mas o que tem a ver isso com Efraim, pastor? É porque ele é pai de Efraim. Então quer dizer que aqueles 2 meninos que morreram porque eram ladrões de gado, tinham um avô. E o avô deles era José. E o bisavô, o Jacó. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 41. Livro de Gênesis. Gênesis 41. Versículo 50. Gênesis 41, 50. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhes deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Nasceu o primeiro filho de José, o Manassés. Vai chamar Manassés esse menino, porque Deus me fez esquecer. Manassés é perdão. Deus me fez esquecer todas as agruras
que eu sofri na casa lá de meu pai por causa dos meus irmãos. Então é o Manassés, versículo 52. Ao segundo lhe chamou Efraim, porque disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. O primeiro é o perdão. O segundo é o duplamente abençoado. Agora eu queria que você explicasse para mim como é que o neto de José, duplamente abençoado, tem 2 filhos ladrão. O Manassés era o perdão. O Efraim, o duplamente abençoado. O grande problema nosso é que nós cometemos erros, equívocos. Cometemos equívocos na nossa vida. E muitos erros. A palavra de Deus, ela diz que o coração nosso, ele é enganoso e perverso. Então nós cometemos erros. O Efraim teve 2 filhos. Quando o José teve o Manassés e o Efraim, ele levou, como um costume judeu, ele levou os 2 para que Jacó os abençoasse. E aí o Jacó já era bem velho, bem de idade. Mas ainda assim, a Bíblia diz que ele se recostou no seu bordão, ele ficou de pé na cama, ficou de pé da cama, levantou e foi abençoar o Manassés e o Efraim. Ele colocou a mão direita na cabeça do Efraim e a mão esquerda na cabeça do Manassés. Aí o José falou: não, pai, está errado, é o contrário. Aí ele falou: não, filho, está certo. Porque o primogênito, ele tinha a bênção especial. Aí o José falou assim: não, pai, está errado. Ele falou: não, está certo. O Manassés vai ser grande, mas o Efraim, ele vai sobressair a todos eles. Capítulo 7, de primeiro livro das Crônicas. Era filho de Efraim, versículo 20, Sutela, de quem foi filho Bered, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Eliada, e de quem foi filho Taate, de quem foi filho Zabade, de quem foi filho Sutela, e ainda Ezer e Eliade, mortos pelos homens de Gate, naturais da terra, pois eles desceram para roubar o gado destes. E aí você vê o pai, ele tem lá os 2 meninos, colocou o nome de um Ezer, tesouro. Como é que chama o seu filho? Tesouro. Aí colocou o nome do outro, Eliade. Deus testifica. Nome bonito. Você quer um nome mais bonito do que Absalão? Você colocaria, se você tivesse um outro menino, nome de Absalão? Nome lindo. Absalão, pai da paz. O nome dele significa pai da paz. Mas foi um homem de guerra, um homem maligno, um homem que matou o seu irmão. E um homem que se levantou contra o seu próprio pai. Então, nome bonito. Não vai mudar a natureza do seu filho, da sua vida, da sua família, ou das coisas que estão à volta de você.
Então não basta ter um nome. A questão não é o nome, é a natureza. E aí, o tesouro, o Deus testifica. Esses meninos eram empreendedores do gado. Eles tinham talvez um açougue e de repente ficaram multimilionários por causa do gado. De um açouguinho passaram a ser os príncipes do gado. E o pai nem reparou. Mas os meninos estão crescendo. Estão investindo. Está ficando próspero o negócio deles. Talvez o pai nunca reparou num gado novo lá. Ué, mas esse gado aí é dos meninos. Tá dando certo para eles, né? Tudo certo. Como deu certo até esses dias. Mas vai chegar um dia que não vai dar mais certo. E aí os moradores de Gate mataram o Ezé e o Eliade, porque eles foram lá roubar o gado deles. E eles eram os naturais da terra. Os moradores de Canaã. O que aconteceu aí, pastor? O que aconteceu, o que acontece são os erros, os equívocos, os planos que você tem para a sua família, para a sua vida. Esses são os nossos maiores equívocos, os nossos planos. Eu tenho um tesouro, eu tenho um Deus testifica, 2 ladrões de gado. Davi tinha um Absalão, pai da paz. Um homem que restaurou o sacerdócio em Israel. Meus irmãos, foi pai do homem mais cruel que reinou sobre Israel, o Manassés. Ezequias foi pai de Manassés, o homem mais cruel que existiu. Ezequias era para ser considerado como um rei Davi. O problema muitas vezes são os erros que nós cometemos. Abra sua Bíblia no Salmo 127. Salmo 127, versículo 3 e versículo 4. Salmo 127, versículo 3 e versículo 4. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Então o filho, os filhos, a família, é uma herança do Senhor, na mão de um homem valente. O problema é o que esse homem valente vai fazer com a sua família. O problema é o que a família vai ver, aonde que eles vão ser direcionados, para onde que eles vão, que caminho que eles vão tomar, que caminho que vai tomar o pai, que caminho que vai tomar a mãe, que caminho que vai tomar os filhos. Então eles são flechas, é uma herança, flechas na mão de um valente. E que direção vai tomar as flechas do valente? Esse homem
a sua família, eles não serão envergonhados, como diz o Salmo 127, se de fato ensinar a sua casa, versículo 1 e versículo 2 do Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, quem é que edifica a sua casa? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a vida, a cidade, em vão vigia toda a sentinela. Então, para não ser envergonhado, para não cair num opróbrio, para que de fato sejam heranças, sejam flechas na mão de um valente, precisa ser ensinado. E para onde que o valente, meus irmãos, ele vai levar a sua família? Para onde ele vai direcionar ela? Os seus filhos, para onde eles vão? Se isso não for uma realidade na sua vida, talvez, não será na vida dos seus filhos. Salmo 84. Se isso não for uma realidade na sua vida, talvez não será também na dos seus filhos. Versículo 1 a seguir. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Oh, como eu amo a sua casa, Senhor. Como eu espero aquele dia para chegar. Como eu aguardo aquele momento de estar dentro da sua casa. Se isso não for uma realidade para você, é bem provável, e quero que seja a vontade de Deus, não seja provável, mas que Deus tenha misericórdia dos seus filhos, que eles amem a casa do Senhor. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde acolhe seus filhotes. E os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados, Senhor, são os que habitam a tua casa. Oh, se você tiver esse entendimento. Feliz é o homem que está dentro da sua casa, Senhor. Feliz é uma mulher que está dentro da sua casa. Feliz é uma família que está dentro da casa do Senhor. Versículo 5. E louvam-te perpetuamente. Final do versículo 4. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando por um vale árido, faz dele um manancial. Que coisa, né, irmãos? Os filhos de Deus, passando por um lugar árido, transforma ele num manancial. Que bom se nós ensinássemos isso para a nossa família. Versículo 6. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos,
Escute-me a oração. Presta, Senhor, ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Ó, como eu espero o dia de estar dentro da sua casa, Senhor. Esse é o melhor momento da nossa vida. É quando todo o seu ser deveria estar atento a Deus. O dia de domingo, o primeiro dia da semana, quando Jesus ressuscitou, nós tiramos para estar na casa de Deus. Então vou pedir uma coisa para você. Se você não tem esse hábito, procure ter. Descanse na sua casa pelo menos 1 hora à tarde, para que quando você chegar aqui, você está descansado, atento, sem sono, com todos os seus sentidos organizados, para você prestar atenção no que você está ouvindo. Senhor Deus, eu quero estar nos teus átrios, porque vale mais que 1000 dias. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a estar nas tendas da impiedade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Ensina para sua família. Chegar o dia de culto, não trocar por nada. A palavra não é nem por qualquer besteira, é por nada. Porque nada já diz que é nada. Lucas capítulo 2. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Versículo 41. Lucas, capítulo 2, versículo 41. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram segundo o costume da festa. Terminando os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram a caminho de um dia. Então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos, e não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam. O acharam aonde, irmão? No templo. Aonde o filho precisa estar, família. Aí quando a Maria e o José perguntaram para ele: ei menino, o que você está fazendo aí? Por que você não foi? A resposta de Jesus é: vocês não sabiam que eu tenho que cuidar das coisas do meu pai? Sabe onde acham o Filho de Deus? Na casa de Deus. Sabe onde acharam Jesus? Não foi na casa de parente. Jesus não ficou lá para fazer um tour. Não, ele ficou no templo. Pois é, meus irmãos.
Esses são os erros que nós cometemos. De não ensinar nossos filhos a amar a casa de Deus, a preferir estar aqui do que em qualquer outro lugar, a ter prazer com a palavra de Deus, a amar mesmo. Muito bem. O Efraim, 1 Crônicas, capítulo 7. Versículo 22. O Efraim não observou as mazelas de sua casa. Ele não parou para ver. Ele não viu o gado novo. Ele não viu os meninos crescendo muito fácil. Ele não viu nada disso. Mas ele chorou. E é o que vai acontecer. Muito choro. E aí depois você não vai dizer que não foi avisado. Versículo 22. Pelo que muitos dias chorou Efraim seu pai, cujos irmãos vieram para consolar. Ele não viu as mazelas, mas teve que chorar depois. O Davi clamava: Absalão, Absalão, meu filho. Absalão, meu filho. Tem alma, meus irmãos, que diante dos seus equívocos da sua vida, eles vão morrer num mar de choro. Eles vão se afogar nas próprias lágrimas. Eles vão chorar a vida toda. A Bíblia diz que Efraim chorou muitos dias. Chorava, chorava, chorava. Mas a Bíblia também diz que quando o mensageiro, lá no capítulo 1 de Jó, o outro nem acabou de falar, e ele chegou e disse assim: sabe aonde seus filhos estavam? Seus filhos, suas filhas? Os 10. Então, veio um vento forte, caiu a casa em cima deles, morreu os 10. Aí o Jó rasgou as suas vestes e disse: nu eu nasci sem nada. Vou voltar sem nada. Deus me deu. Deus levou. Engrandecido seja o nome do Senhor. Tem gente que acaba a vida, irmão. Ele não consegue dar um passo para frente. Ele morre também. E o Efraim chorou por muitos dias. Primeiro Crônicas, capítulo 7, versículo 23. Quando alguma coisa acontece conosco, que não deu certo, o plano, o projeto, as expectativas, os sonhos que você tinha, então geralmente se pensa, não é? Que não vai dar mais nada certo. Acabou, vamos morrer aí de chorar, acabou tudo. Quando o menino de Betseba morreu, Davi até então estava lá prostrado, sem comer, orando, pedindo a Deus. Quando ele escutou, o menino morreu, ele levantou, tomou um banho, trocou as suas vestes, comeu, subiu no templo para engrandecer o nome de Deus.
versículo 23. Depois coabitou com sua mulher, e ela concebeu e teve um filho, a quem chamou Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. Sabe qual é o significado do nome desse menino aqui? Maldade. Sabe como é que você vai chamar, menino? Maldade, porque as coisas aqui em casa estão indo de mal a pior. E você nasceu, eu não queria que você nem nascesse. Então você imagina como é que foi a gravidez da mulher de Efraim. Morreu o tesouro, morreu o Deus testifica. E agora você ficou grávida, mas não é bem-vindo. Então quando nasceu o menino, põe o menino no colo. Como é que você vai chamar? Maldade. É aquela pessoa, meus irmãos, que acha que pelos seus próprios erros não vai acontecer mais nada de bom na sua vida. E aí o menino que nasceu, que não tem nada a ver com isso, já leva um nome de maldade. Ou seja, vai ser mais um ladrão de gado. Estão lembrados quando a arca foi levada pelos filisteus, irmão? 30.000 homens de Israel morreram, Ofni e Finéias morreram. A mulher do Ofni estava grávida. Quando ela soube da notícia, Israel perdeu, a arca foi levada, o neném nasceu e a mãe morreu. Olha só que tragédia. O pai morreu, o exército morreu, a arca foi levada, a mãe estava grávida, morreu, nasceu o menino. Mas antes dela morrer, ela falou, nasceu um menino. Como é que é o nome dele? Icabô. Levado foi a glória. Aquele menino ficou pro resto da vida marcado. Além de ter um nome feio, o significado do nome era terrível. Berias, maldade. O nosso problema, meus irmãos, é que nós colocamos todas as nossas esperanças e expectativas de alegrias em coisas e em lugares errados. Toda a expectativa do Efraim estava no tesouro e no Deus testifica. Ele não via mais nada. Mas ele não viu mais nada mesmo. Ele não viu as mazelas. E aí nasceu o menininho lá. Seu nome vai ser maldade. Mais um erro. E nós vamos cometendo os nossos erros na nossa vida. Porque a gente não para ouvir a Deus. A gente não ama a casa de Deus. A gente não ama a palavra de Deus. Não é um prazer estar aqui. Não é bom ficar 1 hora sentado ouvindo a palavra de Deus. Salmo 1. Nasceu o menininho. Como é que vai se chamar ele? Eu nem queria que ele nascesse. Mas vamos chamar ele já de maldade logo. Né? Que não vai dar nada também. Bem-aventurado, Salmo 1, versículo 1 e 2. Bem-aventurado é o homem, é uma família, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Tem gente que escuta conselho de qualquer pessoa, irmão, menos de Deus. O ímpio tem uma coisa boa para falar para você, você acha que é legal, bacana, hein? Agora, quando Deus está falando com você, você não quer ouvir. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Não espera nada de escarnecedor, irmão.
pessoa amante de si mesmo. Se nós não entendermos que a nossa felicidade está na lei do Senhor, na sua casa, em aprender de Deus e viver isso de fato, nós vamos cometer muitos erros, muitos. O Efraim ficou cego a tudo o que estava certo acontecendo. Mas então ele só chorava e via desgraça. Tem gente que só chora e vê coisa ruim. Coisa ruim. Tudo está ruim. Ele nunca percebe o que tem de bom acontecendo. Então ele fica cego a tudo que acontece de certo e que deveria ser seguido. E aí você vai ver lá em 1 Crônicas, volta lá, que ele tem uma filha. E o significado do nome da filha é parente, ou seja, a menina veio só para ocupar espaço. Só que essa menina, ela está fazendo alguma coisa. Mas o pai, ele está se lamentando pelos 2 ladrões de gado, pelos seus erros, pelas suas mazelas. Ele não percebeu nem a filha. Capítulo 7, versículo 24. Sua filha, Sena, que edificou a Bet-Heron, a de baixo e a de cima, como também a Uzem, Sera. A menina construiu 2 cidades. Mas quando nós estamos tomados de uma cegueira, você já reparou que você só repara o que está errado e não o que está sendo feito de certo? Você já prestou atenção que lá na nossa casa, a gente só observa o que está faltando e não o que tem? Fala a verdade. A sua despensa pode estar cheia. Mas se tiver faltando uma gota de azeite, adivinha só o que você vai sentir falta? Nós somos assim, irmão. Nós reparamos no que está errado. Então a gente chega na igreja, a gente vai começar a olhar, ver o que está errado aqui para chamar o pastor, por que né? Por que não é assim? Por que não é assado? A gente nunca repara o que está sendo feito de certo, né, irmão? Então, se você tiver o hábito de sentar na sua casa lá com seus filhos e falar assim, você está vendo, o pastor não presta. Aí seus filhos vão olhar para o pastor e falar assim, ó, é esse aí? Pois é. Nós temos o equívoco de viver uma vida miserável, lamentando o que está faltando e não agradecendo o que tem. Sabe por que a nossa vida vira uma miséria? Porque a gente está sempre lamentando pelo que não tem, pelo que está faltando, mas não sendo agradecido porque o que está diante da nossa frente. Ele só conseguia chorar, colocou o nome do menino de maldade, e quando? Cadê a filha? Primeiro Timóteo capítulo 6.
Vai lá no Novo Testamento, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6. Paulo, antes de falar do perigo que é o amor do dinheiro, olha só, antes dele falar do perigo que é o amor do dinheiro, ele disse assim, no versículo 7. Porque nada temos trazido para este mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Então o camarada que tiver 20.000 hectares de terra, ele não vai levar um palmo de terra. Versículo 8. Esse versículo aí talvez você vai querer até tirar essa página da Bíblia aí, rasgar ele, jogar fora. Porque isso aí não interessa para nós. Tendo o sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Sabe por que nós somos tristes? Porque de fato nós vivemos uma vida miserável, lamentando o que não tem, ao invés de agradecer o que Deus tem colocado diante de nós. É o que está acontecendo com Efraim, é o que acontece com a gente. Aí você vai criar os seus filhos de que jeito? Sabe como é que eles vão ser quando eles crescer? Igualzinho você. Reclamão, murmurão. Nada vai estar bom. Porque estão te ouvindo e te vendo. Então eles vão ser assim, insatisfeitos a vida toda. Nada vai estar bom. Hebreus capítulo 13. Então Deus vai falando conosco, Deus vai nos ensinando que um homem duplamente abençoado que tem um pai que se chama José, comete muitos erros. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes. Isso aqui é outra parte da Bíblia que a gente não gosta. A gente detesta essas coisas aqui na Bíblia. Porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiadamente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Você sabia que essa questão aqui, que me poderá fazer o homem, é a questão na Bíblia em que Deus ele nos ajuda? Essa palavra contente, meus irmãos, é uma palavra muitas vezes riscada do nosso vocabulário. Capítulo 7 de 1 Crônicas.
Como é que vai chamar o menino? Maldade. Versículo 25, 26 e 27. O filho de Berias foi Refa, de quem foi filho Rezefe, de quem foi filho Telá, de quem foi filho Taá, de quem foi filho Ladã, de quem foi filho Amiúde, de quem foi filho Elisama, de quem foi filho Num, de quem foi filho... Quem, irmão? Como é que é o nome do descendente desse menino, irmão? O Josué, aquele que é descrito no livro de Números como o filho de Num, junto com Caleb, filho de Jefoné. Foram os únicos 2 espias que disseram para todo o povo de Israel: nós podemos entrar, porque o nosso Deus vai nos dar a vitória. Sabe quem é o Josué, irmão? É aquele que olhou para todo Israel e disse assim: vocês têm escolha, porque todas as vezes que vocês têm escolha, vocês vão escolher os deuses de vocês para seguir. Eu e a minha casa, nós temos uma decisão. Não tem escolha. É esse homem aí, irmão. Que o pai dele chamou ele de maldade e achava que ele não ia dar nada. Mas que quando você lê sobre o filho de Num, o Josué, é aquele que estava sempre perto de Moisés, servindo. É aquele que entrou na terra de Canaã por Gilgal. É aquele que por 40 anos lutou as batalhas do Senhor na conquista de Canaã. Josué capítulo 24. Versículo 29, 30 e 31. Depois dessas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. Versículo 30. Sepultaram-no na sua própria herança em Timnat-Sera, que está na região montanhosa de Efraim, para o norte do monte de Gaás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué. Mas talvez a gente quer que os nossos filhos sejam famosos, né, irmão? Empreendedores. Não que eles sejam um Josué lembrado porque serviram a Deus no seu tempo. O mundo não aplaude essas coisas. Você não vai angariar aplauso, muitas vezes, dos seus entes queridos. Nem talvez dentro da própria sua casa. Mas a Bíblia diz que
Israel serviu ao Senhor todos os dias de Josué. E todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Então não adianta você ter um nominho bonito. Tesouro, Deus testifica, Pai da paz. O que Deus quer saber de fato é se você já foi transformado pela sua palavra. Para onde que você vai encaminhar os seus filhos, a sua família? O Efraim achava que o menino era uma maldade. Mas o Josué ficou no lugar de Moisés. Mas talvez a gente não quer isso para a nossa casa, né? Talvez nós estamos atrás de coisas fugazes, passageiras. Nós vivemos ansiosos, descontentes, cheio de pão de dor, cheios de desculpas. Os lamentos, os choros. Que Deus nos ajude. Quando a Maria e o José voltaram, Jesus estava dentro da casa do Pai. Esse é o melhor lugar para cada um de nós estar. É de saber aonde está a nossa família. No meio de escarnecedor, de ímpio. Que Deus ele nos ajude a fazermos bom uso de tudo que Deus tem nos dado. Porque Deus ele é bom e tem feito tudo mais do que pedimos ou pensamos. Que Deus nos dê da sua graça de fato, meus irmãos, para aprender com a sua palavra. A Bíblia diz no livro de Gênesis que José viu até a sua terceira. Então isso significa que ele foi no velório dos seus netos. E para um homem tão íntegro e reto como ele, imagina como é que foi. Eles não morreram por uma causa justa. Eles morreram porque eram ladrões. Pois é, irmãos. Que Deus nos abençoe. E transforme mesmo a cada dia o nosso entendimento.